Queridos, abram suas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128 é o texto desta noite. Estamos estudando já há algumas semanas, vamos completar hoje. Como é uma pessoa bem-aventurada? Como é uma família bem-aventurada? Como é o indivíduo bem-aventurado? Salmo 128 visa responder, visa mostrar claramente esses aspectos, e nós temos visto que uma pessoa bem-aventurada, ela terá lindas marcas em sua vida, marcas que são apresentadas por esse salmo de maneira muito clara. Olha aí, como é uma pessoa bem-aventurada, então? Vamos ver. Uma pessoa bem-aventurada, já vimos lá que ela teme ao Senhor, ou seja, tem respeito por Ele. Foi o que diz o versículo 1, não tenho como voltar, que nós vamos concluir. O versículo 1 ainda vai falar que essa pessoa anda nos caminhos do Senhor, ou seja, ela é obediente. Uma pessoa bem-aventurada desfruta do trabalho das suas mãos. A Bíblia diz que do fruto do trabalho das suas mãos comerás, ou seja, uma pessoa diligente, trabalhadora, uma pessoa que se esforça, buscando o melhor. A Bíblia diz que é uma pessoa que será feliz a ponto de mencionar do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás. Isso significa que essa pessoa tem contentamento e, por fim, ela será próspera. Em que sentido? Ela terá satisfação. Ela não só é contente com o que tem, mas naquilo que tem ela é satisfeita. Ela tendo pouco ou tendo muito, ela é grata a Deus, isso é contentamento. Tendo pouco ou tendo muito, ela está satisfeita com o que ela tem. Essa é a prosperidade, é um dos aspectos da prosperidade, não é só o ter muito. Nesse caso aqui especificamente, será próspero, terá satisfação. Uma das satisfações que está envolvido claramente nesse texto tem a ver com ver a posteridade, com ver os seus filhos. Mas em que sentido? Não é apenas ver os seus filhos crescendo, mas tem a ver com ver os seus filhos crescendo no caminho do Senhor. Prosperidade na Bíblia não tem a ver apenas com ter muito ou ter riqueza, mas a Bíblia chama de próspero aquela pessoa que olha e vê, recebe do Senhor o privilégio de ver os seus filhos crescerem na verdade, filhos e filhas no caminho do Senhor e, principalmente, ver os filhos dos seus filhos. A Bíblia diz que é um privilégio pessoas que conseguem ver os seus netos crescer fisicamente apenas? Não. É um privilégio ver os netos crescendo no caminho do Senhor. O verdadeiro sucesso, a prosperidade na Bíblia, tem a ver com você ver a sua posteridade, os filhos e os netos caminhando com Deus. Então, a Bíblia diz, eis aí uma mulher, eis aí um homem próspero. Mas uma pessoa que é rica, mas que não vê os seus herdeiros, que não tem os filhos caminhando com Deus, ela não é próspera. Ela é rica, mas não recebe a prosperidade que a Bíblia promete. Como é um lar bem-aventurado, foi o segundo aspecto que nós vimos na semana passada. O texto bíblico deixou bem claro que, versículo 3, eu vou projetar o texto para que vocês possam acompanhar. A Bíblia diz, vamos ler aqui, e aí nós caminhamos a partir desse texto. Abra sua Bíblia nesse salmo. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, será feliz e tudo te irá bem, ou será próspero, como diz na versão do meio. Verso 3. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Foi aí que nós olhamos esse aspecto e vimos que, como é um lar bem-aventurado, ele começa a descrever nesse lar como uma esposa, primeiro já mostrando a estrutura familiar, como ela funciona, e ele diz que a esposa é como uma videira, como a árvore que produz a uva. E ele deixa bem claro isso. Para quê? Para que haja uma diferença entre uma mulher ser
uma uva, uma videira que adoça, que traz deleite. Muitas mulheres, eu disse semana passada, que agem como limão ou como abacaxi, às vezes sendo ásperas, às vezes sendo ácidas, às vezes sendo amargas. E esses aspectos devem passar muito longe do ideal bíblico do que Deus espera do que Deus espera realmente para uma mulher cristã. Hoje nós vamos continuar um pouquinho mais olhando a respeito disso. O versículo em questão deixou bem claro, dizendo: a tua esposa, estou lendo aqui na Revista Atualizada, essa versão da esquerda, a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Há muitos aspectos envolvidos aqui no que ele quer realmente lidar ou tratar como uma videira. E isso precisa ser muito entendido, porque senão você perde o sentido do que do que o salmista quis transmitir. Olha aí, então, vamos caminhar um pouquinho mais hoje. Vimos aí então que um lar abençoado terá. Agora é daqui que nós vamos seguir. A Bíblia vai tratar alguns aspectos que eu quero chamar sua atenção. Quando nós estudamos o Salmo, é preciso que você desenvolva um coração aberto, porque não são poucas as vezes que a Bíblia contraria o nosso conceito. A Bíblia vai falar agora sobre, nós falamos na semana passada, da mulher no interior da casa. Claro, a Bíblia não ensina que é proibido uma mulher trabalhar fora, a Bíblia não diz que é errado ter um emprego fora, complementar a renda de uma família, nada disso. Não diz que a mulher não é capacitada, e todas essas acusações, já a Bíblia é um livro patriarcal, um livro machista, opressor, né? Hoje, como o movimento, os marxistas, não é? O marxismo cultural propõe, a Bíblia é um livro que opressor, temos que romper com os livros opressores, eles ofendem a mulher, menosprezando ou tornando-a inferior. Não é verdade. Estar dentro da casa não é uma ofensa. Assim como trabalhar fora também não é um pecado. Porém, há situações, e aí talvez a semana passada eu não tenha abordado isso, há momentos em que isso é possível. Há um ideal de Deus. Veja, a Bíblia propõe um ideal. Se você vai se harmonizar a esse ideal, é uma questão entre você e Deus. Ela mostra um modelo ideal. Esse modelo pode ser desfigurado, esse modelo pode ser readequado, mas ele foge do modelo inicial, do modelo do que Deus diz. Hoje nós temos visto isso. Agora, quando você readequa o modelo de Deus, eu quero que você entenda, existe até um limite aonde você pode readequar isso sem você ferir o princípio, sem você desrespeitar o que Deus quer. O ideal de Deus é a família. Deus começou a humanidade formando uma família. E neste contexto que ele coloca que a mulher dentro do lar, a mulher dentro da família, ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel de adocicar a vida, de promover deleite, de ser alguém que supre. Eu não posso voltar e detalhar todas as nuances aqui, porque senão a gente não termina um salmo de 6 versículos, acho que é a terceira parte hoje. E a ideia aqui não é ser exaustivo, mas pelo menos dá para você um pouco da compreensão do que o salmista tem em mente. O lar, o indivíduo é abençoado. E como é que nós sabemos que o indivíduo é abençoado? Ele vai para dentro da família. E a primeira coisa que ele olha dentro da família é o casamento. E quando ele fala do casamento, a primeira coisa que ele toca na bênção é a esposa. E ele diz, uma esposa dentro de casa é uma bênção para o seu marido. Um marido que tem uma esposa em casa é alguém abençoado. É isso que ele está dizendo. Se você tem a sua esposa fora de casa, saiba, se você tem a sua esposa o tempo todo fora de casa, veja, porque eu falei de readequação. Se você tem a sua esposa fora de casa o tempo todo, você não é uma pessoa considerada biblicamente abençoada. Por quê? Porque existem funções, existem projetos de Deus para uma esposa que fica dentro de casa. Nesse texto aqui, ele vai fazer a sequência, vai falar dos filhos.
Então, se uma esposa fica o tempo todo fora de casa, é óbvio que o marido vai ser prejudicado e os filhos vai ser prejudicado. Então, a mulher é uma das colunas da família. Ela não é a única coluna, mas é uma coluna essencial. Eu diria que em muitos aspectos o papel da mulher é importantíssimo. Em que sentido? Não daria para criar filhos sem ter uma esposa que auxilia, que apoia, que cuida. Um homem não poderia sair para trabalhar sem ter uma fiel esposa que o auxilie, que contribua de todas as formas. Agora, há momentos para isso. Há pessoas que optam por trabalhar por meio período, que conseguem. Há pessoas que optam por trabalhar em outra fase da vida. Falam, olha, eu vou optar por enquanto os meus filhos forem pequenos, eu não vou trabalhar. Eu vou abrir mão dessa oportunidade. Mas há um momento na vida, quem sabe os filhos um pouco maiores, em que a esposa fala, eu agora posso trabalhar fora. Posso me dedicar a outras tarefas. Então existem fases na vida, existem momentos que vão requerer sabedoria para se adequar ao ideal de Deus. Agora nós sabemos que há famílias que têm esposas que trabalham fora. Então você, esposa, você, marido, precisa avaliar o quanto o sustento financeiro advindo disso tem favorecido ou o quanto você equilibra esse sucesso financeiro que às vezes é necessário, não é que não é por capricho. Às vezes precisa que a esposa trabalhe para complementar a renda, mas em contrapartida, algum lugar foi sacrificado. E infelizmente, quando nós olhamos para o sacrifício feito, o primeiro sacrifício que quem paga é os filhos. É os filhos que perdem a presença da mãe enquanto o pai está fora trabalhando. E aí acaba ficando na creche, acaba sendo criado pela babá. Então não tem a ver com padrão. Há famílias riquíssimas que os filhos não desfrutam da mãe em casa. Então não tem a ver com necessidade apenas, tem a ver com o conceito de família. Muitas vezes se prioriza a carreira e recursos antes do casamento, antes do lar, antes dos filhos. Então não fique bravo comigo, estou mostrando o ideal de Deus. Numa cultura ocidental como a nossa, muitas pessoas vão se ofender. A Bíblia não é contra o trabalho, mas ela é contra que você altere as prioridades que Deus estabeleceu. Você não era, falando agora para a esposa, você não era obrigado por Deus a casar. Quando você casou, você precisa entender que no pacote casamento existem prioridades. Prioridade número 1 é ser esposa, prioridade número 2 é ser mãe. Ser profissional, ela vem bem depois. É isso, é a única coisa que eu posso dizer para você. Então você se adequa à Bíblia, nunca a Bíblia se adequa ao seu modelo. Então você conversa com Deus e veja como é que o arranjo na sua vida pode ser feito, em que momento da vida você pode administrar o trabalho ou o estudo, às vezes não é o trabalho, às vezes a esposa estuda, e às vezes, infelizmente, numa situação mais difícil ainda, quando já tem filhos pequenos, há mães que estudam fora e trabalham fora. E é óbvio que a família é penalizada. Não dá para conciliar. Você não pode levar os filhos para o trabalho e você não pode levar os filhos quando você vai estudar. Então alguém tem que ficar com eles. E quando era sua função, uma das funções que você tem, ela foi negligenciada. Ok? Vamos continuar aí. A Bíblia vai falar que um lar abençoado, ele vai ter algumas coisas. Quando ele falar tua esposa, é primeiro que você entenda que é um papel aqui de diversidade. Um lar abençoado é um lar onde tem diversidade. De novo, Deus tem um ideal. E esse ideal aqui é inegociável. Um lar é formado por um homem e uma mulher. Ponto final. Uma família, a estrutura familiar é essa. Me entenda, a formação de uma família é assim. É possível que aconteça uma composição, nós vemos a história de Ruth, em que vai ficar Ruth e Noemi, por exemplo. E era uma família? Era uma família. Então eram duas mulheres formando uma família? Eram. Mas quando nós estamos falando de um núcleo familiar que está sendo formado, está sendo começado, Deus estabeleceu um homem e uma mulher. Pode espernear quanto quiser a comunidade LGBT, sei lá, as siglas que vão criando, não importa. A Bíblia vai sempre falar, um homem abençoado, um lar abençoado é formado por um homem e por uma mulher.
É a única estrutura inicial, primordial, depois vem filhos, mas essa é a estrutura que começa a essência de uma família. Um indivíduo sozinho não é família, ok? Como eu disse, é possível que sogra e nora percam seus maridos e continuem sendo uma família, ok, mas a formação, o formativo de uma família, um homem e uma mulher. Um lar bem-aventurado, então, na Bíblia, é um lar onde tem diversidade. Não podem ser a união de dois homens, duas mulheres ou qualquer outra composição. A Bíblia diz mais, um lar bem-aventurado é um lar onde tem unidade. Aí, se lá a diversidade fala que é um homem e uma mulher, a unidade significa que dois passam a ser um. Dois passam a ser um. Como nós vemos isso? A Bíblia fala que deixará o homem pai ou mãe e se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. Por isso ele diz assim, a tua esposa, não é a do vizinho. Não é a outra pessoa, é a tua. Por quê? Porque existe diversidade, homem e mulher, e ele fala que existe uma unidade. Um lar bem-aventurado é um lar que desfruta de diversidade. Começando por um casal e depois vendo filhos, e cada filho tem o seu aspecto diferente. Mas vou falar sobre filhos mais à frente. A Bíblia fala diversidade, homem e mulher, unidade. Dois se unindo em um. Muitas famílias não sabem o que é isso. Muitos lares, muitos casamentos não desfrutam disso. Eles continuam sendo dois. Eles casam, mas continuam sendo dois. Existem situações que forçam que isso aconteça. Agora, me entenda, de novo, o ideal de Deus é que no matrimônio as coisas sejam em comum. Existem situações em que não é possível. Existem composições familiares em que isso não é possível. Por exemplo, na área financeira. Meu pai e minha mãe eram funcionários públicos. Meu pai já faleceu, mas era funcionário público, minha mãe também. E o que acontecia? A prefeitura exige que o funcionário, um tem uma conta, o outro tem outra conta para receber o seu salário. Nós sabemos que quando se une um casamento, as finanças são em conjunto. Não é bom para o casamento quando o marido tem a sua conta e a esposa tem a sua conta. Agora, veja-me, ouça-me bem, o ideal é que haja uma unidade. Por quê? Porque os dois estão somando para alguma coisa, estão trabalhando numa direção. Mas existe composições, complexidades no casamento em que um dos dois se vê obrigado a separar a conta. Por quê? Por questões diversas, as mais terríveis possíveis. Às vezes até por posturas que um ou outro adota que se torna impossível caminhar. Existem esposas e maridos que são pródigos. O que é o pródigo? É o gastador. Talvez na sua casa tenha alguém assim. Uma esposa gastadora. Uma esposa que perde o controle, ou o marido que perde o controle. E às vezes, para resguardar a família, às vezes de problemas, inclusive, as contas são separadas. O dinheiro que era para ser junto acaba sendo dividido. Mas isso quando acontece por falhas, não por uma imposição, como eu falei, um governo, alguém fala, cada um tem que ter uma conta, mas quando é feito por uma opção, fruto de um erro de uma das partes ou de ambas as partes, precisa entender isso como trincas numa represa. Quando você separa as coisas, você começa então a dar brecha para que outras coisas sejam separadas. Então eu tenho o meu cartão de crédito. Eu vou pagar o meu cartão de crédito. Então minha esposa não vai ter acesso ao que eu comprei, como eu comprei. Quando um vai fazer, ele fala, não, esse é o meu carro, esse é o seu carro. Olha, essa é minha roupa, essa é minha casa, aquela é a sua. Quando dentro da casa começa-se esse tipo de abordagem, isso é meu, isso é seu, e a palavra nosso deixa de existir, isso mostra que a família está com grandes brechas. E isso não acontece só entre marido e esposa, isso acontece entre os filhos. Olha para os seus filhos. E ele fala, esse é o meu brinquedo. Esse daqui é o meu videogame, é o meu jogo. Mãe, ele pegou o meu,
Já ouviu isso aí na sua casa? Ela pegou a minha. É claro que nós temos coisas pessoais em casa, mas existem coisas que são comuns à família. E nessas coisas que são comuns à família, precisa se ensinar. Me lembro no seminário, uma bênção, quando nós chegamos no seminário. E quando eu cheguei no seminário em 98, o seminário, Palavra da Vida, montava um quarto com 4 alunos. 4 alunos diferentes. E juntava no mesmo quarto. Pessoas que vieram de cultura, família, de classe social diferente, entravam ali. E eu cheguei lá, por exemplo, de uma família em que eu cresci com irmãos. Então, dormir com outras pessoas no quarto não era para mim uma novidade. Mas, às vezes, no quarto chegava alguém que era um rapaz que era filho único. E o que acontecia? Quem é filho único não sabe, nunca passou pelo dilema de você comprar um perfume e estar ali, e você chega e a pessoa alguém está usando o seu perfume. Um filho solteiro, desculpa, um filho único não vai passar por isso. Mas você que tem mais irmãos em casa sabe o que é isso. Normal. Então eu ganho um perfume, na época estou namorando, namorava com a Isa, ganhei um perfume e falo, olha, ganhei um perfume da minha namorada, eu colocava lá na estante, no banheiro. Mas daqui a pouco, meu irmão estava passando perfume para jogar bola. Eu falo, nossa, o que é isso aí? Isso é família. Isso é família. Dava desentendimento? Dava. Irmãos, numa família com muitos irmãos, eles usam roupa um do outro? Usa. Põe o tênis um do outro? Põe. Algo que um filho, que é um único filho, não vai experimentar. E no seminário, quando acontecia de juntar essas pessoas no quarto, dava choque, dava problemas. Mas o objetivo do seminário era fazer com que cada um aprendesse. Aquele que usava as coisas dos outros sem pedir, tinha que ser lapidado por aquele que era filho único. E aquele que era filho único tinha que aprender a administrar as coisas. Algumas coisas são pessoais, é claro, você não vai usar a roupa íntima da outra pessoa, ok? Mas existem coisas que é sua, mas são, de certo modo, coletivo. E na família, um dos grandes problemas é que existe a diversidade, a bênção da diversidade, mas quando chega na hora da unidade, muitos casamentos sucumbem aí. Cheio de segredos. Esse é o meu celular com a minha senha. Não mexa. O marido tem um celular, ele tem uma senha. A esposa não pode acessar as mensagens dele. Isso é unidade de fato? A esposa tem um celular com senha. Tudo com senha, todo mundo tem senha. E é capaz de dizer, olha, nós somos um. Um no quê? A marido e esposa que dormem em quartos separados. Às vezes durante todo o casamento. Por quê? Por opção. Hoje, na conjuntura que nós vivemos, na atual sociedade, há relacionamentos, há casais, é moda entre os artistas falar, ó, nós casamos, mas cada um mora no seu apartamento. Cada um tem a sua casa. O que é isso? Se é que casam, não é? Mas quando casam, falam, olha, ele tem a sua casa, eu tenho a minha. Isso não é unidade. E a Bíblia diz que é uma bênção. É uma bênção. Um lar é abençoado quando ele é diverso, pessoas diferentes, marido e mulher. Mas eles são um. Essa é assim que a Bíblia apresenta. O que mais nós sabemos de um lar abençoado a partir desse texto? Vamos ver ali na sequência como podemos entender. Um lar abençoado é um lar que tem exclusividade. Ouça-me bem. Um lar que tem exclusividade. Então nós temos homem e mulher. Nós temos unidade, que é 2 em 1. E nós temos exclusividade, que é 1 para 1. Onde é que isso aparece? Isso aparece no texto bíblico quando é dito assim. Olha aí se você pega essas palavras aqui. Que esposa que é? A tua. Que casa que é? A tua. Que filhos são? Os teus. Que ele está falando, por que ele está dando ênfase em tua esposa, tua casa, teus filhos? Ele está colocando aqui uma ideia de exclusividade. No casamento, muitas pessoas perdem isso de vista. O casamento é marcado por exclusividade, é 1 para 1. Não é a esposa do vizinho, é a tua, é uma só. É assim que funciona.
É o teu marido, é a tua esposa. A bênção de um lar, a alegria de um lar é você ter a tua esposa e não a esposa de outro. É o teu marido e não o marido de outro. A exclusividade é essencial. Não existe no casamento espaço para terceiros. Agora ouça-me bem. Quando eu falo sobre exclusividade, existem aspectos da exclusividade que significa que você tem que colocar limites, inclusive no acesso dos seus filhos. Há muitos casamentos que padecem porque não conseguem colocar limites entre até onde um filho pode interferir no casal. Há filhos habilidosos que colocam mãe contra o pai contra a mãe e destroem a ideia de exclusividade. O casamento, ele não é só exclusividade no aspecto sexual. Sexual é também, mas é exclusividade em muitos outros aspectos. Muitas pessoas zelam muito, defendem a exclusividade corretamente, a exclusividade na área sexual, mas abandonam o conceito de exclusividade. O sogro se mete, a sogra se mete, o irmão se mete, a irmã se mete. Todo mundo. A vida, o casamento é como se fosse um parlamento. Todo mundo pode dar o seu pitaco, o seu palpite. Lembre-se, o casamento, um lar abençoado, ele é marcado por um conceito marcante, gritante de exclusividade. Quando o seu marido se sentir exclusivo, quando a sua esposa se sentir como exclusiva, você vai desfrutar de um lar abençoado. E quando eu falo de exclusividade, não estou falando de um lar fantasioso, um lar cheio de mentiras. Porque todos nós sofremos tentação. Todos nós, isso é tão real que Satanás nos ataca. No nosso país, a sensualidade com que as coisas são tratadas é algo violento. Tudo que é vendido na televisão, tudo que é oferecido é feito com sensualidade. Vai vender pasta de dente, coloca uma mulher sem roupa. Um chinelo, mulher sem roupa. O tempo inteiro assim. Vai fazer filme, sempre vai ter alguma outra cena de nudez ou muitas cenas de nudez para agradar homens e mulheres. E muitas vezes o lar sofre, padece, porque a exclusividade ela é mantida no aspecto físico, mas não é mantida no aspecto intelectual, no aspecto emocional. Muitas mulheres, muitos homens, muitas mulheres, eu vou citar aqui, tanto faz mulher ou homem, mas muitas vezes se sentem seduzidos pelo artista daquele seriado romântico. Aquele homem cavalheiro que faz isso e aquilo. Então, na cabeça dela, aquele é o modelo ideal. Ela idealiza, meu marido tinha que ser assim. O homem, da mesma forma, vê isso ou aquilo e fala, minha esposa tem que ser dessa forma. Cuidado, existe muito perigo. Existe muita destruição. E olha, talvez um dia falando sobre casamento, abordando sobre casamento, poderia se entender até os perigos que existem em certas fantasias que as pessoas criam para o outro viver. É também um violar da exclusividade. É estar com alguém desejando que a pessoa seja outra pessoa, ou apareça, ou aparente com outra pessoa. Muito cuidado. A exclusividade, ela tem que ser mantida. É assim que um lar é abençoado. A Bíblia continua mais. Olha aí. Um lar abençoado é um lar que tem independência. Um lar que tem independência. De novo, continuando no mesmo texto, ele vai falar assim, é a tua casa. Veja aí, anote essas palavras, a tua esposa no interior da tua casa. Peraí, para se ter casa, para você ter a sua casa, é necessário que você tenha uma independência. Mas muito cuidado aí, porque essa independência, às vezes, ela é mal compreendida. A Bíblia fala de uma independência em alguns aspectos. A primeira independência é a independência emocional. Então, se alguém quer ter, a Bíblia fala de casamento, e ela enaltece isso, mas se você quer casar, é necessário que você tenha independência emocional. Muitas pessoas casam e não entendem, não conseguem romper o vínculo emocional com seus pais.
Se você vai formar um novo núcleo de família, o vínculo emocional tem que ser rompido. Ah, o que acontece? Eu caso. Ah, casei. Ah, eu amo você, a esposa, um diz para o outro, ok. Aí vem a primeira crise conjugal. A primeira crise aparece, 10 dias de casado, começa a briga. Aí começa lá, voltou da lua de mel, começa, isso não é desse jeito que eu pensei, a minha mãe fazia diferente, o meu pai, a minha família era de outro jeito, eu sempre fui tratado assim, aí começa. Tempo de lapidar, vai construir uma família, todo casamento vai ter os seus desafios. Mas quando é que o problema emocional interfere na independência? Está lá um mês de casado, e tem uma desavença, e aí o filho ou a filha, vou para casa, normalmente é a filha que faz isso, né? Mas os filhos também fazem. Mas vou usar as filhas, que é o mais comum. A filha diz assim, vou para casa de mamãe. Ué, por que ela decidiu ir para casa dos pais? Por que ela decidiu ir para casa dos pais? Porque ela tem vínculos emocionais que não foram rompidos. E no primeiro sinal de problema, ela encontrou o abrigo nos pais. E sabe o que é pior? Muitos pais não têm maturidade para entender que os vínculos precisam ser rompidos. E há pais que acolhem. Eu conheço pessoas fora aqui do estado de São Paulo que estão padecendo lutas terríveis. Por quê? Porque o casamento passou por dificuldades, a filha voltou para a casa dos pais. E os pais acolheram. E os pais falaram, coitada de você, você sofre tanto, esse homem malvado, esse lobo mau com que você casou. E a filha volta para casa, não criou independência emocional e fica ali, alimentando. Passam 10 dias, alguns dias, o casamento, há um pedido de perdão, ela volta para casa, a vida segue. Na primeira crise, na segunda crise acontece, o que acontece de novo? Corre para a casa do papai e da mamãe. Veja, nós, pais e mães, precisamos ensinar nos nossos filhos. Você quer casar? Você precisa ter a tua esposa, o teu marido. E isso significa que você terá de ter independência emocional. Nós estamos aqui para dar conselhos, para proteger se for necessário. Existem situações que é necessário acolher. Situações como agressão física e outras aí que não vêm ao caso agora, há situações em que o pai ou a mãe vão acolher. Mas tudo isso tem um ponto, tem um limite. O que não pode é porque queimou arroz, o filho vir para casa, o filho ou a filha, tanto faz aí, porque há filhos também que fazem isso, e são acolhidos com naturalidade. O papai e a mamãe passam a mão na cabeça do filho, e o outro é o vilão, a outra é a vilã. Toma muito cuidado. Filhos que querem casar e continuar com esse vínculo é terrível. Por isso, é necessário, inclusive, que haja uma outra independência. É emocional, quando você estiver pronto para deixar seu pai e sua mãe e ter a tua esposa, a tua casa, você começa então a caminhar na outra direção, que seria a independência geográfica. Olha aí, onde está a independência geográfica? No interior da tua casa. Olha, nas comunidades do Oriente, eles viviam em grupos, então eram tendas, tá? Provavelmente no começo, aí, quando o Salmo está sendo escrito, muitos deles viviam em tendas. E as tendas eram montadas próximas. Então veja, houve um casamento? Houve. Por Abraão e Sara, eles casaram Isaac. Então quando eles casaram Isaac não foi para outro país, nada disso. Ele morou próximo. Ainda morou num contexto ali que era normal de morar muito próximo mesmo, assim, tendas de distância. Ok. Algumas famílias, alguns casamentos não sobrevivem a isso. Ah, vou casar e vou morar com papai e mamãe. É uma emergência? É provisório? Não. Meu pai aqui, ele fez uma casa, eu moro em cima, ele mora embaixo. Sabe o que vai acontecer? Vai ter problema. Vai ter, é certo, é uma bomba relógio. Isso pode acontecer em alguns momentos, mas se for no começo do casamento, piorou. Gravíssimo. Vou casar e vou morar com os meus pais, vou depender deles.
você vai ter problema. Por quê? A falta de independência geográfica vai fazer com que a exclusividade não exista. As pessoas vão interferir no seu casamento. No dia que você teve uma desavença com sua esposa ou com seu marido, mamãe bate a porta. Aliás, é só um corredor de distância. E ela fala, tá tudo bem aí? O que você diz para ela? Você abre a porta com o olho todo molhado de lágrimas. Fala, tá tudo bem. Gente, a Bíblia é muito sábia na colocação que ela faz. Quer casar? Tenha a tua esposa ou o teu marido. Separe-se, vá embora com ele. Tenha independência emocional e geográfica. Existe outro aspecto de independência aí. Por favor, quando eu falo independência geográfica, não é para você casar e morar no Japão, né? Deixa eu voltar aqui. Estou falando para você, graças a Deus, vou casar então, meu pai mora aqui, eu vou morar em outro continente, minha mãe mora aqui, eu vou embora. Não é isso. Eu estou falando de você morar, alguns brincam que tem que morar, escolha uma distância suficiente que não dê para a pessoa vir de chinelo e pijama e não seja longe o suficiente para que a pessoa tenha que vir de mala. Alguém já brincou uma vez, disse isso para mim, falou, olha, escolha um aspecto aí que não seja tão pertinho que a pessoa está tomando café e fala, vou na casa do meu filho, e vai lá, só atravessa. E também não seja longe, fala, nossa, ela mora tão longe que eu tenho que ficar 4 dias, 10 dias com ela. Brincadeiras à parte, é esse equilíbrio. O seu lar. É necessário privacidade, principalmente quando o casamento é formado, até que ele crie robustez, que ele tenha a sua própria identidade. O outro aspecto do que nós falamos aqui de independência é a independência talvez a mais dura de ser adotada, a independência financeira. Ah, pastor, estava indo bem. É isso aí. Quer casar? Quero. É necessário que você tenha independência emocional, que você crie, planeje uma independência geográfica, distanciamento, saudável e uma independência financeira. É a tua casa, é a tua esposa, é isso que ele está falando. Muitos querem casar e querem que o sogro e a sogra, querem que o pai e a mãe sustente. Ah, não, eu não vou me preocupar, meu avô tem dinheiro, meu avô vai me dar dinheiro, minha avó tem, meu tio tem. E minha família é muito rica, não preciso nada disso, então eu não tenho que me preocupar. Você precisa ter independência financeira. Agora tome cuidado com o que eu vou falar aqui, porque existem excessos dos dois lados. Como o povo evangélico tem falta de equilíbrio. Quando a Bíblia diz a sua esposa no interior da sua casa, alguns falam assim, o seu conceito de casa pode ser um conceito de casa equivocado. Quais são os equívocos comuns quando se fala em independência financeira? Os equívocos são o seguinte, alguns dizem que você, quando eu falei que eles viviam em sociedades tribais, eles viviam em comunidades e acabavam morando próximo, mas tinham a sua independência. Olha só, há na nossa sociedade uma mentira muito contada e você tem que fugir disso a todo custo. Só case se você tiver tudo. Esse é o grande ensinamento para algumas pessoas. E a Bíblia não diz isso e nem ensina, nem estimula isso. Tome cuidado, às vezes é só uma imposição de família. Nenhum lugar a Bíblia pede para você ter tudo para casar. Muitas pessoas querem começar pelo lugar onde os pais estão terminando. Ah, o seu pai tem um patrimônio, a sua mãe tem um patrimônio, ok, eles conquistaram durante muitos anos. Você não pode esperar começar aonde eles estão. Por exemplo, a Bíblia não diz que você para casar precisa ter carro. Não precisa. Mas seria muito prudente se você tivesse algum meio de se locomover. Você vai ficar carregando a sua esposa nas costas? Os seus filhos? E quando chover? Mas é obrigado ter? Não é obrigado, mas é prudência você falar, olha, precisa administrar. E se alguém se ferir em casa? Se alguém ficar doente? Tem algum meio de transporte? Tem algum acesso? Veja, quando eu falo ter um meio de transporte, significa que você tem que ter um Cadillac? Significa que você tem que ter uma Ferrari na garagem? Muitas pessoas dizem, não, eu só caso se eu tiver Ferrari. Isso é plena ignorância. Agora, se alguém fala, olha, eu estou economizando para ter um carro, uma condução para minha família, isso não é luxo. É obrigado ter uma casa própria para casar? Não, não é obrigado. Mas é obrigado ter uma casa, ok? Você precisa ter uma casa.
Você não pode falar, eu vou casar e vou morar na barraca. Embora isso possa acontecer numa crise, num desemprego, numa situação difícil, não é o ideal. Isso é esporádico, é emergencial. Então não é obrigado a ter casa própria, mas é preciso ter um lugar para morar. Você não pode morar no carro. Entendo como a Bíblia trabalha? Nós precisamos ter independência emocional, geográfica e financeira. Se você não tem independência financeira, se papai e mamãe estão te dando a mesada, você não está pronto para ter a tua casa, a tua esposa no interior dela. Um lar bem abençoado, um lar bem-aventurado, um lar abençoado é um lar que tem isso. Então o grande perigo que tem é só caso se eu tiver tudo. Então quando eu tiver casa própria, quando eu tiver carro, quando eu tiver tudo eu vou casar. Isso é um erro. O segundo erro muito comum nesse aspecto é o inverso disso. Vou casar sem ter nada. Então é o povo de Deus, né? O povo de Deus é complicado, muitas vezes é um desequilíbrio. Um quer ter tudo para casar e o outro fala, não, vocês vão ver do quê? De amor. Vocês vão comer o quê? Amor, amor. Eu olho para ela e falo, eu te amo. Minha barriga já ficou cheia. Tem gente que é assim. E principalmente, quanto mais novo for, mais apaixonado mais apaixonado for, a pessoa pensa disso. Ela pensa assim, mas vocês vão se cobrir com o quê? O calor da vida dela. Olha, ela é o ar que eu respiro. Ela é o sol que ilumina. Eu estou inspirado, né? É o sol que ilumina a minha vida. Dá para viver assim? Não dá para viver assim. É só uma ilusão. Aí quando perceber que o sol do não ter nada não brilha, e não ter nada, na verdade, o sol não brilha, só brilha quando brilha para queimar, e só a chuva e o sereno, aí vem a crise. Quando vem a crise, corre-se para um parente. E você viola todos os demais princípios. Até quando? O livro de Provérbios ensina assim, vai, planta, cuida do que é teu e depois volta e edifica a sua casa. Exige um tempo de preparo. Então quem quer ter a tua tenda, quem quer ter a casa e a esposa no interior dela, precisa se preparar. E ouça-me bem aqui, se um lado eu falei das mulheres, esse é o papel dos homens. Os homens precisam se preparar para suprir a sua casa. A esposa, ela vai auxiliar, mas não pode ser colocado sobre o ombro da esposa o sustento da família. Não é certo. Momentaneamente, a esposa pode suprir isso, o marido ficou desempregado, a esposa está trabalhando, sem problema. Mas se o marido decide, opta, por falar, não vou viver do sustento dela, vou viver com a renda dela, não vou fazer nada, isso não é bíblico. Para algumas famílias pode parecer bonito, mas biblicamente falando, a mulher não foi chamada por Deus para sustentar a casa. O marido precisa ser o professor da casa, ele tem que ensinar. Ele tem que ser o protetor, ele tem que defender. E ele tem que ser o provedor, ele tem que suprir. A esposa pode ajudar nesses aspectos e ajuda em muitos deles. A esposa protege de algumas coisas, ela ensina e ela também provê, ok. Mas o principal é o marido. Então esse Salmo 128 é um salmo delicadíssimo, porque enquanto os romeiros, enquanto eles caminhavam para Jerusalém, eles iam falando, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, ele vai ter isso, vai ter aquilo, e os jovens iam ouvindo. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, do trabalho das suas mãos vai comer, é um trabalhador. Bem-aventurado porque ele tem a sua casa, os jovens estão ouvindo. E onde está a esposa? A esposa está no interior da sua casa. E se essa estrutura familiar, abençoada por Deus, ela é defendida e ensinada, a esposa no interior da sua casa, trazendo deleite sexual, deleite de educação, família, a ideia maravilhosa de uma estrutura, de alguém que livra, que cuida. A sequência natural do texto vai nos mostrar outro aspecto. Olha aí o que diz o Salmo. A 9:9 já voou. Aí que eu faço aqui, vamos ver. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, e os teus filhos, de novo aí, ó. Teus filhos. Irmãos,
os irmãos vão poder responder para mim, né, que não dá para eu falar com vocês. Dilema aqui, né, de como vencer um salmo com tantas riquezas em tão pouco tempo. A Bíblia, eu falei semana passada, ela não obriga, ela não diz que é obrigatório ter filhos, mas ela mostra que esse é o padrão, o princípio de Deus. Por isso fala sua esposa no interior e logo depois fala os teus filhos. Um lar abençoado por Deus, agora me entenda que eu vou fazer uma separação aqui. Um lar abençoado por Deus é um lar que pode, que quer e tem filhos. Deus escolheu o matrimônio feito em diversidade, homem e mulher, feito em exclusividade, feito em intimidade para trazer novas imagens de Deus. De modo que o mundo diz que a vida sexual pode ser desfrutada fora do casamento. Mas é uma mentira absurda. A Bíblia diz, a tua mulher no interior da tua tenda. É no interior da tua tenda, é dentro da sua casa, é na intimidade conjugal que Deus trará à existência imagens dele. E essas imagens vão chegar para a alegria do casal, mas elas não foram dadas para e exclusivamente para o casal. Preste atenção nisso, porque quantas famílias tropeçam nisso. Se você está casado e não pode ter filhos, não tem problema nenhum. Não há nenhum pecado nisso. Mas se você está casado, pode ter e não quer, optou por não ter, a Bíblia não aprova isso. Se você prioriza a sua carreira, se você prioriza outras coisas, esse não é o modelo de Deus. A ordem de Deus, e aí veja, estou colocando como ordem, não como opção, foi muito clara. Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Ele não falou, veja aí, converse com Eva, Adão, veja aí se ela quer. Tá bom? Debatam aí durante o dia e veja se vocês querem se multiplicar. Ele falou, não, crescei e multiplicai-vos. É uma ordem. Os muçulmanos estão dominando o mundo por meio de obedecer a ordem como essa aí. De forma errada, com a motivação errada, mas eles casam com 4 mulheres e enchem a casa de filhos. E cada filho que vai nascendo, vai nascendo e crescendo na fé islâmica. E o mundo secular diz, não, filho dá trabalho. A única esperança que sobra nas famílias cristãs. E muitas famílias cristãs dizem, não vou ter filhos não. Não vou me preocupar com isso. Por favor, reveja se você pode, se você tem condições. E quando eu falo com condições, cuidado para você não cair no outro sistema. Então eu preciso ter isso e aquilo. Não. Se você pôr um pouco mais de água no feijão, você vai perceber que a roupa passa de um filho para o outro. Não é tão difícil assim. Mas preste atenção. O ideal de Deus é que os seus filhos sejam imagem dele. E quem sabe por meio da sua instrumentalidade com a sua esposa, vocês... Eu sempre gosto de pensar assim, os crentes devem povoar o céu. Nós devemos multiplicar pessoas que conheçam a Cristo. Elas não nascem salvas, mas se nascerem num lar abençoado, elas vão ter grande possibilidade de conhecer o Salvador. E com isso, nós estamos formando cidadãos do céu. Não seja egoísta. Se Deus já te deu filhos, você então precisa administrá-los. O texto bíblico fala assim, os teus filhos serão como o rebento. Eu não vou continuar por causa do nosso horário, mas eu vou, a semana que vem, terminar esse salmo com certeza. E aí nós vamos ver aí o que ele quer dizer com os seus filhos tão rebentos. Muitas pessoas se perdem nesse conceito do que seria um filho como um rebento. Por quê? Porque há pessoas que leem errado. Ele está falando de rebento e não de arrebento. Há pessoas que vão tratar os filhos com um aspecto terrível. Olham os filhos como um problema, como coisas ruins. No próprio Salmo, aliás, no Salmo anterior, Salmo 127, versículo 3, já preparando para o que ele vai falar aqui, ele disse assim, herança do Senhor são os filhos. Deus está dando filhos, mas diz que é uma herança dele. Então há um propósito nos filhos. Cada filho que você recebeu porque Deus tinha um projeto. E Deus vai levar adiante esse projeto.
mas muitos pais não conseguem ver o projeto para os seus filhos. E, infelizmente, muitos pais estão apontando projetos que estão muito longe do ideal de Deus. Então, a semana que vem, eu queria contar para você o que Deus quer que os seus filhos sejam e como você pode trabalhar nos seus filhos. Pense ao longo dessa semana, por que Deus comparou os seus filhos com azeitonas? Olha só, a esposa com uva e os filhos como azeitonas. Que interessante. Venha semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre os rebentos da oliveira. Deus te abençoe, vamos orar, vamos descansar na graça do Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor tudo o que estamos vendo. Há coisas difíceis, Senhor. Difíceis porque nós muitas vezes fugimos do teu ideal. Quantas pessoas estão casadas há muitos anos e jamais se separaram de pai e mãe. Eles deixam sogro, sogra, tio, irmão, pai, mãe. Eles deixam todo mundo interferir no casamento. Quando eu falo de interferência, Senhor, eu não estou falando que eles pedem ajuda, eu estou falando de pessoas que se intrometem. Estou falando de casais que não sabem encontrar o seu espaço, não conseguem lidar com os problemas sem que envolva muitas pessoas. E Deus, às vezes nós precisamos de ajuda. E quando de fato pedimos, vamos receber. Mas há pessoas que fazem por capricho. Há pessoas que fazem por maldade, por infantilidade. Há maridos que não sabem proteger a família, não sabem prover para a família, não sabem ensinar a família. Há esposas que não são uvas. Senhor, se nós aplicássemos o Salmo 128 às nossas vidas, a sua igreja iria florescer de uma maneira tal, o mundo perceberia. Esposas dentro de casa, maridos que amam, que temem ao Senhor, homens diligentes, filhos ao redor da mesa, exclusividade, bênção, graça. Senhor, nos ajuda a viver o Salmo 128. Nos ajuda a beber desse Salmo e aplicar. Onde estamos errando, perdoa-nos. Levanta-nos. Que cada família que participou dessa noite possa avaliar a si mesmo, olhar para si, não para o outro. Onde nós devemos mudar. Que o Senhor trabalhe o outro, mas que o Senhor nos ajude a humildemente buscar a transformação individual para a honra e glória do Teu nome. Torna, Senhor, os lares da sua igreja lares abençoados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Semana que vem nos vemos. Apenas lembrando, no próximo domingo às 18 horas, o nosso culto presencial, ele está retornando. Pedimos a Deus que Ele nos proteja, vamos com os cuidados do Senhor, vamos retornar. Quinta-feira temos uma noite só de música, só de louvor. Venha participar conosco. Deus te abençoe e guarde. Nos vemos em breve. Fiquem na graça do Senhor.